Oi, eu sou Flávia do Praça, especialista em fio conduzido, e hoje eu vim aqui a convite da Círculo te ensinar a fazer essa almofada. Para fazer essa peça, a gente vai usar o fio Classic Pull da Círculo em cores variadas, agulha de crochê número 5, tesoura, um zíper, agulha e linha de costura e uma agulha de tapeceiro. A gente vai começar fazendo um nó corrediço e correntinhas em múltiplos de 12. Para fazer essa almofada, eu usei 36 correntes. Aqui a gente vai fazer uma menorzinha, em miniatura, mais para a gente aprender a receita. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de subida e vai virar o trabalho e buscar essa correntinha que ficou aqui atrás, ó. Vou fazer um ponto alto falso para iniciar o trabalho. E já vou acrescentar o fio da segunda cor. Ele vai aqui atrás, acompanhando o trabalho, e ele vai ser conduzido nesse próximo ponto. Então, eu vou começar o ponto com ele, com a cor que eu tô na agulha, e vou finalizar com a próxima cor, a que tá sendo conduzida. E agora, eu vou fazer 10 pontos com ela. 1, 9. E no 10º ponto, a gente vai trocar de cor. Então, a gente vai iniciar ele com a cor que tá na agulha e vai alternar para a próxima cor. E aí, eu vou fazer 2 pontos com a nova cor. Então, 1. E no segundo, eu já vou trocar de cor de novo. 1. E 10. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2, 4, 6, 8, 10. A gente vai fechar com a cor nova, porque o primeiro ponto da próxima carreira vai ser nessa nova cor. A gente vai virar o trabalho, fazer um ponto alto falso e já vai pegar aqui de volta a cor que a gente estava trabalhando para fazer 8 pontos. 2, 3 e 8. Vai alternar a cor e vai fazer 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4. Se você tiver em dúvida no momento de trocar de cor, é só acompanhar no gráfico. O gráfico tem todos os momentos de troca de cor bem sinalizados para a gente poder acompanhar. E agora, aqui são mais 8 pontos nessa cor. 3 e 8. E aí, repara que à medida que uma cor vai reduzindo, a outra cor vai aumentando. Então, a gente vai ter triângulos invertidos formados aqui com essas trocas de cor. Aqui, a gente vai fazer 3 pontos nessa cor. 1, 2 e 3. Como essa peça vai ser costurada depois de pronta, não tem problema conduzir o fio até o final aqui, porque isso vai ficar escondido lá no avesso do trabalho, tá? Agora aqui a gente vai fazer 4 pontos nessa primeira cor, e depois 6 pontos no céu cinza, que é a outra cor. E agora, 6 pontos no céu cinza. 1, 2, 5. E no 6º ponto, a gente alterna a cor. E vamos fazer 6 pontos com essa nova cor. 1, 2 e 6. Vai alternar a cor e vai fazer 6 pontos com o céu cinza. 2 e 6. E aí, agora, alterna e finaliza essa carreira. 3 pontos. Vira o trabalho
E agora a gente vai fazer 4 pontos nessa cor. E assim a gente vai seguindo o gráfico até finalizar esse triângulo. Eu vou fazer aqui numa outra cor e já volto com você. Ó, após finalizar toda a etapa do triângulo aqui, eu vou escolher uma das cores para cortar e substituir por uma nova cor. Então, eu vou seguir trabalhando com a cor que tá aqui de base. Porém, eu vou encaixar uma nova cor, que vai substituir o rosa. A cada bloquinho de triângulos que a gente fizer, a gente escolhe uma das cores e substitui ela por uma outra cor. 2, 4, 6, 8, 9. No 10º ponto, a gente vai trocar de cor. Alternamos a cor, 2 pontos com a nova cor. E aí, a gente volta para a anterior. Agora, nessa carreira, esse aqui vai ter 5, esse aqui do cantinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Se você não quiser alternar as cores, você pode seguir fazendo com uma dupla de cores, né, com a combinação que você escolheu, que vai ficar bem bacana também. É que a ideia aqui era fazer ela o mais colorida possível, pra gente, inclusive, brincar com essa cartela de cores tão maravilhosa que o Classic Pool tem disponível. 7 e 8. E aí, a gente vai alternar a cor aqui. Agora, a gente vai fazer 2 pontos com essa cor. 6 pontos com a outra, pra gente ir afunilando o triângulo aqui. 2, 5 e 6. E aí, a gente alterna de novo. E vamos ter 6 cores aqui com essa nova cor. 3 e 6. Na dúvida, só acompanhar o gráfico. Eu também não tô fazendo ela muito apertada para a almofada não ficar compacta. Então, pode trabalhar com a mão bem soltinha, mesmo que isso signifique alguns fiozinhos levemente aparentes assim, tá? Ela não compromete o resultado da almofada e a sua peça fica mais fluida. Vira o trabalho, cada finalzinho de carreira vira o trabalho. E faz um ponto alto falso. A gente já tá acabando mais esse bloquinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês que a gente tem a opção de cortar um fio ou outro fio, e que essa decisão é que vai fazendo a composição de cores aí conforme você vai trabalhando. O gráfico tem uma sugestão das trocas de cor, mas você pode trabalhar de acordo com o que você quiser ou tiver aí. 1, 2, 3 e 4. Cada vez que um diminui, o outro aumenta, né? E aí, agora, encerra com 2 dessa cor e a gente vai decidir qual cortar. Então, se a gente for cortar essa cor, a gente vai seguir com essa e vai colocar uma nova cor que vai substituir aqui. Se a gente cortar essa cor aqui, a gente vai dar sequência com esse, então a gente já pode fechar o ponto com essa mesma cor. Essa é a única diferença, tá? Se eu for cortar esse fio, eu preciso já escolher a cor que vai dar continuidade aqui, né? Para poder colocar ela e sair com a argolinha aqui, porque aqui nessa primeira carreira é uma cor diferente dessa daqui. Então, se for o mostarda, ele segue aqui já, tá super tranquilo. Agora, se for uma nova cor, é essa nova cor que vai precisar estar com essa argolinha aqui, tá?
Então, a gente vai seguir fazendo blocos de triângulos assim, ó. 8 blocos, para que a gente tenha a almofada completa. Então, são 8 blocos por 36 pontos. Ok? Com as suas 8 grupos, né? 8 bloquinhos de triângulos prontos, a gente vai fazer o acabamento. Então, a gente vai começar fazendo uma carreira de ponto baixíssimo nas duas extremidades. Então, eu venho aqui com o fio, pode ser da cor que você quiser. Você vai encaixar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Encaixa aqui e ponto baixíssimo. Deixa eles frouxinhos, porque o ponto baixíssimo apertado tende a apertar o seu trabalho, tá? Franzir o trabalho, e a gente não quer que ele fique franzido, né? Então, a gente vai aqui, ó, de forma bem fluida, fazendo pontos baixíssimos em toda a borda. Esse ponto vai servir para depois esconder a costura do zíper, tá? Então, a gente vai aqui em toda a borda até o ponto, até o último ponto. E vai repetir esse mesmo processo lá do outro lado. Então, quando finalizar aqui, faz uma correntinha a mais para ela travar o seu trabalho. Só cortar o fio e puxar aqui para fora do novelo. Tá feito, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, um nozinho corrediço. Encaixa na agulha. Vem com a agulha lá no primeiro buraquinho da carreira, ponto baixíssimo. E aí, a gente vai, ó, fazendo ponto baixíssimo em toda a carreira. Novamente, pontos fluidos, pontos frouxinhos, tá? Não é pra ficar nem apertado, nem muito frouxo, fluido. Porque assim você não franze o trabalho e ele vai ficar mais bonito no final. Vamos lá, faz o último ponto e uma correntinha pra gente travar. Corta com mais ou menos um palmo de sobra, pra gente depois ter espaço para arrematar esse fio. E tá lá, pronta a extremidade. É aqui, nessas duas extremidades, que a gente vai prender o zíper, tá? Depois que a gente fizer os pontos baixíssimos nas duas extremidades, a gente vai pregar o zíper antes de fechar as laterais. Então, eu vou posicionar o zíper aqui, tomando cuidado do zíper, do trilho do zíper não ficar próximo demais do fio que tá aqui, ó, pra gente não correr o risco de ficar enganchando depois. Então, posiciona o zíper e aí a gente vai vir, ó, eu trouxe uma linha de uma cor bem diferente da peça para vocês verem que não marca na costura. A gente vai dar uma levantadinha aqui, ó, nessa carreira de ponto baixíssimo e a gente vai costurar aqui pelo lado de fora, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar bem de pertinho, ó. Ó. Não importa que o fio seja de uma cor contrastante, ele não vai aparecer na costura, porque a carreira de ponto baixíssimo vai descer sobre ele depois. Então, ele não vai ficar aparente. A gente vai alternar, ó, um ponto de dentro para fora. E aí, no ponto seguinte, a gente vai de fora para dentro. É um ponto de alinhavo, tá? Um ponto de dentro para fora. Um ponto de fora para dentro. Ó como vai ficando o avesso. Assim, ó. Tá? E não tem problema, isso tá bem pregado, bem firme. Aqui eu tô fazendo de cor contrastante para ficar visível aqui no vídeo. Mas você procura um fio da cor do seu zíper, caso você não vá fazer nenhum acabamento para esconder essa costura, tá? Se você quiser fazer um acabamento em fita, né, colar uma fita aqui por dentro para esconder, você pode fazer de qualquer cor. Mas se você não for esconder esse acabamento, o ideal é que a sua linha seja da mesma cor do zíper. Tá? Então, ó, um ponto de fora para dentro, agora esse aqui vai de dentro para fora. E aqui na frente, ó, ele vai sair entre pontos. Dá para enxergar? E assim a gente vai por toda essa lateral.
Quando chegar lá no final, a gente vai arrematar com 2 nozinhos de costura e fazer exatamente o mesmo movimento do outro lado, tá? Então, vou finalizar essa daqui já. Se você precisar, você pode usar alfinetes para posicionar o zíper no lugar, não tem problema. E aí, cheguei aqui no final. Então, a gente vai fazer 2 nozinhos de arremate de costura normal e vai cortar o fio. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, posiciona aqui e passa essa costurinha do mesmo jeito, tá? E aí, agora a gente vai costurar a parte interna, vai fechar isso aqui. Depois que você pregar o zíper, você provavelmente vai estar trabalhando com um zíper do tamanho da sua peça, né? Se você estiver trabalhando com um zíper maior, não tem problema. Você vai fazer uns pontinhos logo no finalzinho aqui do zíper, para que o cursor não escape, né? Para que o zíper não corra mais do que ele deveria. Então, faz uns pontinhos de costura aqui, ó, alguns pontinhos de costura, para que ele trave o cursor da peça. E depois que você fizer esses pontinhos, você pode vir aqui e cortar o excesso do zíper, tá? Para ele ficar rente à almofada. Se você não tiver um zíper do tamanho, essa é uma excelente solução. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma travinha no zíper. Você vai medir, vai fazer exatamente do mesmo tamanho. Se você quiser, você pode costurar mais aqui já na pontinha, né? Mas se você costurou assim, ó, não tem problema. Você vai vir aqui e fazer uma travinha com pontos, né? Passando várias vezes a linha aqui, para que o cursor não escape quando ele chegar no final. É só isso. Agora, a gente vai fechar as laterais. Então, a gente tá considerando que já fechou o zíper, né? Deixa o cursor abertinho aqui no meio, para você não prender a almofada com o zíper virado para dentro. E a gente vai fazer aqui o acabamento, né? A costura lateral. A gente não vai pegar entre pontos, a gente vai furar o ponto, tá? Da primeira carreira. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu tô fazendo com a linha bem contrastante para você ver que ele fica bem fechadinho. Então, ó, eu furei o ponto no avesso e furei o ponto aqui no direito, tá vendo? Passei lá, eu tô trabalhando com fio duplo, tem um nozinho na ponta e vou fazer esse nó inicial para travar o trabalho. E agora, eu vou de novo no mesmo ponto, só que num lugar diferente, ó. Furei o ponto em cima, furei o ponto embaixo. Toma cuidado para não passar no meio do fio, né? No meio do cabo do fio. A gente quer o buraquinho do ponto. Ó. Passei por baixo, passei por cima. A gente vai fazer isso bem justinho, bem ajustadinho, para ele não ficar aparecendo do outro lado. Então, puxei aqui, ajusta bem. Eu vou voltar no ponto seguinte, ó. Bem apertadinho, só cuidado para não franzir o trabalho. Lá, no meio do ponto. E assim a gente vai, até lá em cima. Pronto, a gente chegou aqui no final, e aí aqui no final a gente vai dar aquele nozinho de arremate 2 vezes, né? Então, passa o fio aqui por dentro, faz 2 nozinhos para ficar bem firme. E aí, ó, pode ver que não fica marcado do lado direito. A peça vai ficar bem direitinho, ó. A emenda fica bem bonitinha. Ó, almofada com recheio já colocado, com o zíper pregado. Eu cheguei aqui no final, só de um dos lados eu tinha a mesma cor que o zíper. Então, eu fiz o ponto baixíssimo aqui, ó, com a cor mais próxima do zíper, pra gente poder ter um acabamento mais bacana. O enchimento só tá colocado aqui dentro. Ó. E a almofada tá prontinha. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir a Círculo nas redes sociais para aprender essa e outras receitas. E sempre que fizer uma peça usando materiais Círculo, use a hashtag SempreCírculo.